E aí, amigo concurseiro, tudo bem? Professora Andrea Paula, novamente, parceria com a Atual Concursos, fazendo para vocês o super, mega especial, mega vitamina. Olha lá, é redundante, mas é isso mesmo. É para você esse curso todo, que eu coloquei os cinco itens que caem muito em quaisquer concursos que você possa fazer. Tanto de ensino médio, os voltados para ensino médio, quanto para terceiro grau, tá? Para o pessoal que já concluiu faculdade e quer fazer o concurso. Esses assuntos caem, a banca exige demais, tanto exige em textos, né, em gramática aplicada ao texto, como vai colocar frases para você analisar, que são eles a crase que a gente já viu, colocação pronominal, que a gente está vendo, e outros que nós veremos daqui a pouco, tá? Agora, para encerrar a parte de colocação pronominal, eu já fiz com vocês 2 questões extraídas de concursos. E nós faremos a terceira agora. Tudo bem? Vamos para a terceira, então. A colocação pronominal está correta em... Aqui, gente, ó, apesar de estar com o, né, que foi um erro lá que eles cometeram, mas é a. Colocação pronominal está correta em letra A, B, C ou D. Vamos analisar a primeira e vamos analisar passo a passo, tá? Juristas mais conservadores acreditam que o direito não vai ajustar-se a tais circunstâncias. Aqui eu tenho o quê? Onde está o meu pronome? Aqui. Direito não vai ajustar-se a tais circunstâncias. Vocês lembram que quando eu tenho um verbo auxiliar mais um verbo no infinitivo, ajustar, eu poderia colocar o C aqui ou então aqui, que é facultativo. Tanto vai para cá, estaria certo. Tanto proclítico como se eu fizesse a ênclise. Aqui eu coloquei a ênclise e é permitido. Então, segundo a regra, está correto. Tá? Vamos ver a letra B e analisar o porquê que ela está errada. Em razão da exiguidade do tempo, esclareço que não estender-me-ei em minudências. Tá? Aqui, gente, é o seguinte. Você vai falar estender-me-ei. Você vai dizer, professora, está correto, porque estenderei é verbo, é futuro do presente, então eu posso colocar no meio que beleza. Ok, só que apareceu um elemento aqui importante, que eu sempre digo, apareceu uma palavra atrativa, aí a história já muda de figura. Qual que é a palavra atrativa aqui? Não é uma palavra negativa, ela é palavra atrativa, e quando aparecer palavra atrativa, eu faço o que mesmo? A próclise. Então, não me estenderei. Aí sim ficaria correto, deveria de ser não me estenderei. Tá? Por causa do não. Agora, se não tivesse o não, aí sim eu poderia fazer a mesóclise, estaria ok, bonitinho. Tá? Apareceu o não, aí já muda. Por isso que essa daqui não está certa. Na letra C, durante várias horas da tarde de ontem, o delegado ouviu o rapaz, que recusou-se a colaborar. Falando assim, fica até bonito, né? Não dá a impressão que está certo? Tenho certeza que a maioria vai achar que está certo, né? Um monte de gente vai achar que está certo. Só que eu tenho aqui, durante várias horas da tarde de ontem, aqui, tudo isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. O delegado ouviu o rapaz. Perfeito. Que recusou. O que? Que é o que? Ele ouviu quem? Ele ouviu o rapaz. O que é um pronome relativo. Ele está se referindo ao termo anterior, que é rapaz. Ó, que beleza. Que recusou-se a colaborar. Gente, qual que é a regrinha do pronome relativo? Vamos lá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ele atrai. Não é?
Se ele atrai, por que o C apareceu aqui? Porque está errado, né? Porque o certo seria que se recusou e não recusou-se. O se, porque o que é pronome relativo e atrai o meu pronome oblíquo. Olha que lindo, não é? Então pronto, eu já sei que a C está eliminada. Vamos para D. No que se... ixi, aí complicou, hein? No que refere-se ao agravo, certamente mandaria endereçá-lo ao tribunal competente, não ao juiz. Gente, lembra do que e lembra do em aqui? O que é no? No nada mais é do que em mais o. Em mais o. Então, no que se refere e não no que refere-se. É uma regra, a gente estudou, esse daqui está errado, tá? Porque é no que se refere. Eu tenho o verbo aqui, eu tenho a expressão em que, em se tratando, lembra? Em se tratando, que também a gente viu. Então, aí eu sempre uso próclise, tá? Nunca, jamais esqueça a regra. Ficou meio perdido, volta lá e estuda. Aproveita, gente, aproveita enquanto é tempo, não vai deixar para a última hora, né? Aproveita que o tempo é o seu melhor amigo. Exercício de número 4. Segundo a norma culta, a colocação do pronome pessoal está incorreta em. Aqui ela quer saber qual estar incorreta. Vamos lá? De novo, né? Apareceu isso aqui, não se descabele, não vai começar a pentear os macacos. Não adianta, gente. Aqui é só eu analisar devagarinho, passo a passo. Então, primeira, vamos ver aqui. Companheiros, escutai-me. Olha que maravilha, aqui apareceu um vocativo, né? Companheiros, ele é um vocativo por quê? Vocativo é quando eu invoco a pessoa com a qual estou falando. E sempre depois de um vocativo, eu devo utilizar a vírgula. Vírgula. Olha lá, vou colocar aqui bem grande, que é para entrar na sua mente. Vírgula. Para você assimilar de uma vez por todas que depois de vírgula não existe pronome oblíquo. Tá? Então, depois de vírgula, existe pronome oblíquo? Não. Então, companheiros, escutai-me. Está correto, gente. Olha que maravilha. Por quê? Que eu usei a ênclise, eu coloquei depois do verbo. Porque depois de vírgula não existe esse tipo de pronome. Tá? Letra B. Não nos iludamos. O jogo está feito. Aqui apareceu vírgula também, mas não é essa parte que a gente vai analisar. Tem que achar onde está o pronome. O pronome está aqui. Apareceu antes do verbo iludamos. Eu usei a próclise. Está correto usar a próclise? Sim, 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 sim. Está super correto, porque apareceu a palavra atrativa negativa. Não. Viram como é fácil? Super fácil, gente. Olha lá. Não, palavra atrativa. Perfeito. Atraiu o pronome. Letra C. Dir-se-ia que os amigos tinham prazer em falar difícil. Tá? Aqui faltou um ponto final. Dir-se-ia. Ok. Existe palavra atrativa aqui na frente? Não. Então, não precisa ter próclise. Aí, pode ter ênclise ou mesóclise. Para existir a mesóclise, os verbos devem estar ou no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Então, vamos observar. Dir-se-ia é a mesma coisa que, se eu tirar o C aqui, vai ficar diria. Diria é futuro do pretérito. Então, perfeito. Tá certo. Futuro do pretérito. Super, hiper certo. Futuro do pretérito, eu uso a mesóclise desde que não haja a palavra atrativa. Não houve. Então, tá perfeito. Tá? Próximo, letra D. Queria convidá-lo a participar da festa. Olha que maravilha. Queria convidá-lo.
tá? Apareceu o queria. Eu posso usar... eu não tenho, aliás, nenhuma palavra aqui, né? Porque eu tenho queria e tenho convidá-lo. Se vocês forem ver, gente, eu não tenho palavra nenhuma aqui que atrai próclise. Não. E apareceu o quê? Uma locução, né? Locução verbal. Lembra os casos de locução verbal que a gente estudou? Queria convidar. Aqui é o mesmo que queria convidar. Queria convidar. Né? É o caso de locução adverbial junto com palavra no infinitivo. O verbo principal aqui, que é esse aqui, ele está no infinitivo. Portanto, se eu colocar o lo aqui, fica totalmente correto. Uso ênclise, tá? E letra E, não entreguei-lhe a carta. Tá certo, gente? Não entreguei-lhe a carta, não. Ó, o não é uma palavra atrativa. Ela vai atrair, ela tem que atrair esse lhe. Então, está errado. Porque o correto seria eu colocar o quê? Não lhe entreguei a carta. Não lhe entreguei a carta. Esse seria o correto. Portanto, letra E errada. Vamos lá, mais uma. Colocação pronominal está inteiramente correta em... Disse que o governo é bom. Não se diz isso dos economistas. Está correta. Por quê? Por quê? Olha lá. Disse que o governo é bom. Quem diz, diz alguma coisa, né? Agora, se eu colocar se diz, eu posso colocar se diz? Se eu colocar se diz aqui, vai ficar com o pronome para cá. O pronome no início de frase não existe. Não existe pronome oblíquo no início de frase, ok? Não existe. Tá? Então, essa está correta, porque eu não coloquei se diz, sem disse. Perfeito. B. Se diz que o governo é bom, não disse que os economistas o são. Tudo errado. Primeiro, por quê? Aqui não pode ter pronome oblíquo no início de frase, então ficaria disse. Disse que o governo é bom. Não, a palavra atrativa, não se diz que os economistas o são. E filo por que quilo? Filo por que quilo? Ai, absurdo aqui, né? Filo, tudo bem. Porque aqui, ó, o pronome não pode aparecer no início de frase. Agora, por quê? O porquê, lembra o que é porquê? Uma conjunção subordinativa. A conjunção subordinativa, que a gente já estudou, ela atrai o pronome. Então, filo porque o quis. Filo porque o quis. Aí estaria correto. Então, aí não está correto, tá? D. Jamais fale-me que o Brasil não é grande. Jamais. Jamais, o que é jamais? Jamais é uma palavra negativa. E também é um advérbio de dúvida, não é? Não, desculpa, advérbio de tempo. Não sei porque que eu estou com dúvida na cabeça, né? Ó, jamais, palavra negativa e também é um advérbio de tempo, jamais, né? Então, tanto uma como a outra, o que elas fazem? Elas atraem o pronome. Então, ficaria jamais me fale, seria o correto. Jamais me fale que o Brasil não é grande. Esse, sim, estaria o correto aqui, tá? Mais um de colocação pronominal. A colocação pronominal está errada em A.
Todos o elogiavam. Perfeito. Por quê? Porque todos é o quê? É um pronome indefinido. Portanto, atrai o pronome aqui do caso oblíquo, pronome reto, o pronome pessoal, desculpa, do caso oblíquo, pronome pessoal do caso oblíquo, ele é atraído. O diretor não o deseja ver. Mais uma vez, ó, não, palavra negativa. Atrai, porque ela é uma palavra negativa, advérbio de negação também, né? O diretor não o deseja ver. Palavra negativa atrai o pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Então, o que acontece? Tanto aqui como aqui, eu tenho dois casos onde eu utilizei a próclise. Está correto, ele quer saber qual que está errado. C, nos visitarão amanhã cedo. Gente, o que eu falei para vocês, já devem estar carecas de saber, não coloco o pronome oblíquo no início de frase alguma, de natureza nenhuma. Então, nada a ver aqui, essa está errada. Porque eu poderia colocar como aqui, gente, eu não tenho visitarão. Visitarão não é futuro do presente. Então, eu posso colocar visitar-nos-ão amanhã cedo. E aí sim ficaria correto, usaria mesóclise. Letra D. Dir-se-ia que estavam atentos. Perfeito, usei a mesóclise aqui. Eu tenho um futuro do pretérito, diria. Futuro do pretérito. E eu posso utilizar, utilizo a mesóclise com o futuro do presente, utilizo a mesóclise com o futuro do pretérito, desde que não exista palavra atrativa, que aí eu tenho que usar a próclise, tá? Se aparecer palavra atrativa, aí sim eu uso a próclise. Tanto num caso como no outro não apareceu. Muito pelo contrário, eu jamais poderia colocar aqui um pronome no início de uma frase, porque é regra que não pode existir, não é permitido, tá? Vamos lá. Mais um aqui do Banco do Brasil. Assinale a colocação incorreta. Letra A. Preciso que venhas ver-me. Não, preciso que venhas me ver. Ficaria correto se eu colocasse? Preciso que venhas me ver? Não. É preciso que venhas ver-me, está correto. Por quê que está correto? Lembra que aqui eu tenho o quê? Venhas ver. Venhas ver é o quê? É a minha locução verbal. Locução verbal com infinitivo. Eu uso ênclise. Correto. Procure não desapontá-lo. Tá? Procure não desapontá-lo. Gente, aqui está certo? Procure não desapontá-lo? Não estaria certo. Por quê? Procure não. Eu tenho não, que é uma palavra negativa. Então, procure não o desapontar. Aí ficaria certo? Ficaria? Será? Se eu for pensar aqui, o que eu tenho aqui? Preciso tomar cuidado, né? Procure. O que é procure? É um imperativo. Lembra do imperativo? Procure, faça isso, faça aquilo. Quando eu dou ordem, eu estou dando uma ordem aqui. Ah, entendi. Então, professora, quando for ordem, eu posso colocar a ênclise. Isso aí. Quando for ordem, então, apesar de ter palavra atrativa, eu posso colocar a ênclise. Então, aqui está certo também. Olha,
E aí a letra B é o quê, gente? Uma grande pegadinha que o examinador, né, que a banca aí do BB, Banco do Brasil, fez para você. E se você tivesse desavisado, você ia lá e colocava. Não ia colocar? Por causa que você ia pela armadilha da palavra não. O não, nesse caso, vai ser uma armadilha para você. Então, lembre-se do imperativo, tá? Imperativo, aí eu coloco o ênclise que tudo bem. O certo é fazê-los sair. Tá certo? Tá certo. O certo é fazê-los sair. Por quê? Eu tenho aqui também uma locução verbal. É e fazer. Locução verbal com o verbo auxiliar é, mais o fazer, que seria também o infinitivo, tá certo. Agora, a letra D. Sempre negaram-me tudo. Sempre é um advérbio de tempo. Ele atrai o pronome. Então, sempre me negaram tudo, que ia ser o correto. Então, é essa daqui que está errada. E aí teria que ser feita dessa forma. Sempre me negaram tudo. E para acabar este bloco, as espécies se atraem. Gente, aqui eu não tenho nenhuma palavra que atrai a próclise. Nenhuma. Né? Não, eu não tenho. Mas, ó, se eu colocar as espécies atraem-se, fica muito esquisito. Por quê? Aqui, na verdade, eu coloquei esse pronome como sendo reflexivo. Né? E o pronome reflexivo ele é colocado aqui. Por exemplo, ela se via no espelho. Né? É um pronome reflexivo. As espécies, elas praticam e recebem ação. Então, esse pronome, quando for reflexivo, aí sim ele pode vir antes do verbo e é o correto. Tá? Então, por causa do quê? Porque é um pronome reflexivo. A espécie, uma atrai a outra. Eles praticam ação. É um reflexivo, uma característica, tá? Bem, gente, encerramos por aqui o bloco. Já já eu volto com vocês para a gente estudar mais um pouquinho, ok? Tchau, tchau, até lá. Tá?